Fico muito feliz de que tenha caído de forma tão apropriada eu perguntando para a candidata Luciana Genro, porque eu acho que a gente pode ter... Queria até que tivéssemos mais tempo para desenvolver essa questão, já que, pelo visto, temos opiniões tão diametralmente opostas em relação ao desenvolvimento. Por exemplo, o seu partido é conhecido por defender o regime que hoje está em vigor na Venezuela, que tanta pobreza, tanta destruição de toda a sociedade venezuelana, da economia venezuelana, está trazendo. Inclusive a senhora tem vídeos circulando por aí, é vista endossando a candidatura de Nicolás Maduro. Não sei se tem, não tem inclusive endossando a candidatura de Hugo Chávez. Então eu me pergunto se esse tipo de desenvolvimento que a senhora quer trazer para Porto Alegre, baseado na destruição completa da economia, do ímpeto empreendedor, da liberdade econômica e da livre iniciativa? Engraçado que o Fábio fala tanto contra o setor público, mas ele se formou numa universidade federal. Né? Então, quando serve para os interesses dele, ele defende o setor público. Quando não serve, ele ataca. Gostei de ver que a candidata Luciana Genro se deu ao trabalho de ler o meu currículo e sabe que eu estudei na URGS, onde fiz não só uma graduação, como duas, em Direito e em Economia. Fiz e tenho muito orgulho de lá ter estudado, de ter ingressado via vestibular, porque a URGS é ainda uma das melhores universidades do Brasil. E não é pelo fato de ser serviço público, mas sim pela grande qualidade de seus professores e alunos. E a URGS poderia ser melhor ainda se contasse com instrumentos de gestão da iniciativa privada, para poder aproveitar melhor ainda o capital humano existente lá dentro. Mas querer dizer que alguém que é contra a existência de um Estado imenso, de uma burocracia pesada, não deveria poder fazer uso de serviços públicos é tão absurdo quanto eu dizer que alguém que reclama da má pavimentação das ruas de Porto Alegre não deveria ser possibilitado de usar as ruas. Então, enfim, acho que alguns candidatos precisam aprender a argumentar com um pouco mais de lógica e fatos conectados com a nossa realidade. Eu acredito que nós precisamos, em primeiro lugar, estar bem informados quando a gente quer ser candidato e fazer um debate. Então eu vou sugerir ao Fábio que ele se informe melhor sobre a posição sobre a Venezuela. Nós outros sabemos que em Venezuela há que estar agora junto com Maduro para hacer el enfrentamento al imperialismo e aprofundar a luta anti-imperialista em América Latina. Sobre minha posição sobre o impeachment, se nós estivéssemos em São Paulo, eu diria que tu está a serviço do PSDB. Mas aqui em Porto Alegre, eu acho que tu estás a serviço do PMDB mesmo. Do PMDB do Temer, do PMDB do Cunha, do PMDB do Sartori. O que tu pretendes nessa eleição simplesmente é um trampolim político para te promover e, quem sabe, tu ser deputado daqui a 2 anos. Mas primeiro tu precisa ter informações mais concretas a respeito dos problemas da cidade. Eu lamento ver que alguns candidatos deixem de lado suas convicções passadas e suas defesas passadas de governos e partidos e presidentes de nações estrangeiras em nome de pretensões eleitorais de momento. Eu sempre defendi a democracia, sempre defendi a liberdade, sempre estive ao lado dos oposicionistas venezuelanos e sempre estive contra o governo Dilma, um dos governos mais corruptos, ineficientes, incompetentes que já tivemos o desprazer de ter no nosso país. A gente precisa mudar e a gente precisa prestar muita atenção em quem se utiliza somente de discursos casuísticos, de ocasião, para tentar enganar o eleitor porto-alegrense. É curioso que quando a Venezuela está em período eleitoral, a senhora vai lá e faz campanha para o candidato Nicolás Maduro, mas quando ela vem à falência, a senhora fala que não, eu não estou me candidatando à presidência da Venezuela. A mesma coisa acho que a gente pode usar para a eleição presidencial do Brasil, né? Quando a senhora endossou o voto em Dilma Rousseff e agora se diz contrária, quando a senhora foi contra o impeachment, mas agora se diz a contrária, já frente ao fim do governo do PT, finalmente. Mas eu acho que a gente percebe aqui também o fato de que a senhora acha que a cidade de Porto Alegre precisa de mais investimento da Secretaria de Turismo para promover a cidade. Eu acho que não, acho que a gente não precisa de uma Secretaria de Turismo. Acho que a gente precisa, na verdade, de uma cidade em ordem, em paz e que permita que os empreendedores criem riqueza, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor, o grande empreendedor, porque aí sim a cidade vai ser promovida, aí sim mais pessoas vão querer vir para cá para curtir a nossa cidade, curtir nossas belezas naturais, para investir nessa cidade. É disso que a gente precisa. A gente precisa de investimento de fora e não ficar ensimesmado na nossa própria realidade.